Olá pessoal, mais uma aula aqui de introdução à programação com Python, né? Hoje a gente vai ver a nossa primeira estrutura de controle, a gente vai ver o if, tá? Então, o if, ela é uma estrutura de controle que introduz um desvio condicional dentro do seu programa, ou seja, um desvio na execução natural do programa. E aí, essa estrutura ela coloca uma condição dada por uma expressão, e se essa expressão ela for satisfeita, se ela for verdadeira, então esse bloco de comandos que está dentro dessa estrutura condicional, desse if, que a gente vai ver essa estrutura, esses comandos serão executados, tá? Que estão dentro desse bloco. Se a condição ela não for satisfeita, né, esse bloco de comandos ele é ignorado. Tá? Então o programa ele continua a sua execução naturalmente. Essa aqui é a estrutura, né, do if dentro do nosso programa mesmo. Né? Aqui é a estrutura simples dele. Eu tenho o if, né, que é a condicional, e eu tenho essa expressão. Então a gente parte lá para o conceito. Se essa expressão ela for verdadeira, esses comandos que estão dentro desse bloco eles serão executados, tá bom? Vamos para um caso real. Aqui é o exemplo, nosso primeiro exemplo. Vamos supor, né, que eu quero verificar se uma pessoa é maior de idade. Tá? Então a pessoa é maior de idade quando ela tem 18 ou maior que 18 anos, certo? Então eu venho aqui, eu peguei a informação do usuário, né, que ele colocou aqui a sua idade, e fiz a verificação aqui, ó. Aqui eu estou dando a expressão, né, que eu vou verificar se ela vai ser verdadeira ou falsa. Então eu vou perguntar: idade é maior ou igual a 18? Se ele for, se ele for maior ou igual a 18, essa idade que foi dada pelo usuário, então ele já pode tirar a sua habilitação, certo? Outro exemplo aqui. Vamos supor que eu quero verificar uma determinada faixa, né? Um determinado intervalo, seja ele de um valor de um produto, ou seja, por exemplo, numa chamada de aula, por exemplo. Aí eu coloquei aqui, ó, dois valores, x e y, né? E aqui, pessoal, a gente vai ter, né, o nosso operador lógico AND, certo? Então vou verificar, ó, se x é maior ou igual a 10 e também eu vou verificar se y é menor ou igual a 20. Então, para que eu apresente essa mensagem aqui, ó, parabéns, você está na faixa, essas duas condições elas devem ser verdades. Então eu tenho aqui que analisar a expressão como a gente analisa lá na nossa tabelinha verdade do operador lógico AND, certo? Beleza. Os casos anteriores, eles não estão dando um retorno caso a expressão analisada pela condicional if, se ela for falsa, né? Apenas eu estou dando um retorno para o usuário se essa expressão for verdadeira. Então, aí criou, né, um complemento dessa condicional que é o else, tá? Então o else ele é utilizado para indicar um novo bloco de comandos, tá? Então caso a expressão analisada pelo if ela seja contrária, ou seja, ela seja falsa, né? Então eu vou executar de forma automática os blocos de comandos que estão dentro do else, tá? Então o else eu posso ler ele como um caso contrário. Caso contrário o if seja falso, então eu executo o bloco de comandos que está dentro do else. Bom? Então aqui está a estrutura simples do if else, né? Eu tenho uma expressão, se ela for falsa, eu já vou executar aqui o else, né? O se não. Se e o se não, tá bom?
Bem simples aí. Vamos lá para um exemplo prático. Vamos supor que eu vou lá no Detran, né? Vou tirar minha carteira de habilitação ou vou verificar se eu posso tirar a minha carteira de habilitação. E aí eu coloco a minha idade, certo? Eu colocando a minha idade, eu vou analisar aqui, ó. Se o cara tiver 17 anos, né? Ele não vai executar esse bloco de comandos aqui, né? Ele vai cair aqui automaticamente, ó. Então ele vai apresentar a frase seguinte aqui para o cara: espere mais um pouco. Ou seja, espere você ter no mínimo 18 anos aí para você tirar a sua habilitação e você poder andar de carro aí pelas ruas, certo? Outro exemplo para a gente fixar. Quer dizer, melhorando o exemplo, né? Eu coloquei aqui, ó, peguei a idade dele, verifiquei aqui e caso for falso, eu vou entrar aqui dentro do else e vou verificar quantos anos o usuário ele precisa esperar para ele ir lá no Detran novamente. Então eu peguei aqui, ó, quantidade igual a 18 menos a idade que ele tem. E aí vai sair a frase: espere mais tantos anos, né, para você tirar a sua carteira de habilitação, tá? Então melhorei o exemplozinho anterior, certo? Bem, complementando ainda mais essa estrutura de controle que é o if, né? Existe também o elif, tá? O que é o elif? É quando eu quero colocar mais de uma expressão para ser analisada, certo? Então o elif ele faz o mesmo papel do if, certo? Ele analisa também uma expressão. E aí ele dá um retorno lógico e caso seja verdade, ele vai executar o bloco de comandos como está aqui, ó, no fluxograma, certo? Então, caso isso aqui for falso, ele vai analisar aqui o elif, né? E caso o elif seja verdadeiro, ele vai executar os comandos do elif e vai finalizar a execução do programa, certo? Caso o elif seja falso, também ele vai cair dentro do else e vai executar automaticamente os comandos que estão dentro do else. Então, tá aí a estrutura, né, do com o elif, né? O if, né, analisando a expressão, o elif, ó, aqui ele também analisa uma expressão. Se essa expressão for verdadeira, eu vou executar os comandos aqui, esse bloco de comandos aqui, certo? Caso seja falso, eu vou cair aqui e vou executar automaticamente os comandos do else. Vamos para um exemplo prático. Aqui é como fica na ideiazinha do Python, né? E aqui está um exemplo de um supermercado, certo? Quando eu chego lá no supermercado, existem várias categorias, né, de produtos. Eu coloquei aqui poucas, né? Só para a gente pegar rapidamente aqui. Então, eu coloquei aqui uma variável chamada categoria, que ela vai ser analisada dentro das nossas condicionais. Então aqui, ó, categoria igual a 2. Aí ele vai verificar. Se categoria igual a 1, ele vai ser um produto de limpeza. Se categoria, né, desconsiderando aqui esse sinalzinho aqui, se categoria igual a 2, eu vou entrar aqui em verduras e hortaliças, né? Ele vai ser um produto aqui desse setor, certo? E caso o if seja falso, caso o if seja falso, ele vai cair aqui no else e vai apresentar a frase outra categoria, certo? Então, pessoal, essas aqui são as nossas referências, além da documentação da linguagem, tá? Tem muita coisa interessante no site do Python também, peço que vocês deem uma olhada. E valeu, até a próxima. Um abraço a todos.